Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Talkcast Conceber Amor. Hoje nós trouxemos uma convidada aqui, super, ultra, mega, power especial. Mas primeiro, antes de mostrar ela, vamos falar bom dia. Olá, Paulo, Olá, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo certo. O que você acha da convidada de hoje? Espetacular. Será que a gente vai aprender muito hoje? Muito. Bom, hoje nós trouxemos aqui a Grisiele. Bem-vinda, muito obrigada por ter vindo. Pelo convite. E eu quero que você fale de você, exponha a sua pessoa agora, todas as suas, o seu currículo, para a gente poder apresentar você também para quem ainda não te conhece. Certo, então, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente falando de um assunto que eu gosto tanto, né? Eu sou formada pela PUC, tenho 21 anos de formada na área de psicologia. Depois disso, vim me especializando em diversas áreas, sou especialista em gestão de grupos, foi uma grande paixão que despertou desde o momento da universidade. O trabalho de grupo é realmente algo que me chama muita atenção e foi a minha primeira especialização. Sou especialista em desenvolvimento humano, sou especialista em adolescência, psicopatologia também do adolescente. Trabalho com famílias, né, já há muito tempo, orientação de pais, trabalhei muito tempo dentro de instituições, né, então na psicologia escolar. Então esse processo de orientação dos pais, na educação, na condução dos filhos é algo que eu também gosto muito. Sou professora, antes de ser psicóloga, eu já era professora e depois continuei como professora na minha área, né, na área da psicologia. Professora universitária de graduação, de pós-graduação, professora da formação em renascimento, sou especialista em regressão de memória, tenho várias formações na área sistêmica, sou mãe de 3 moças, já quase adultas, e de vários anjinhos que habitam o céu. Sou esposa, então tenho essa vivência prática da família, né? E eu uso muito disso para o meu trabalho, né? Eu consigo entender os pais, né? As demandas, as angústias, as dificuldades, por também vivenciar isso, né? Sim. Na minha casa, na minha família. Então aproveito muito bem esses momentos também para levar ainda mais conhecimento para as pessoas que precisam do meu trabalho. E sou, além de renascedora, estou à frente da formação em renascimento no Instituto Renascer Saúde. Legal, legal. Extenso. Mas eu deixei algumas coisas que eu acho que não ia caber agora, né? Ontem a gente foi conversar com uma outra profissional, né, da área de partos, e ela começou assim, sou bailarina, a gente, oi? Maravilhosa. Eu falei, não, mas é importante falar também, né, sim, do que te formou, do que te trouxe até aqui, mas eu achei muito bacana essa quebra, né? Bom, Grisiele, a gente te trouxe aqui com uma curiosidade gigantesca. Estávamos ali nos bastidores, eu falei assim, Evelyn, calma, não é uma sessão sua. Vamos focar, a gente precisa entender o que é isso. Me fala um pouquinho, o que é renascer? Então vamos lá. Renascimento é uma técnica onde nós adentramos ao nosso inconsciente e trazemos para o consciente situações que foram vivenciadas no momento da nossa gestação, enquanto nós estávamos sendo gestados, também no momento do parto e os momentos ali da primeira infância. Então, através dessa técnica, nós conseguimos resgatar essas situações que foram vivenciadas e que estão muito bem guardadas na nossa caixinha do inconsciente. E todas essas vivências que nós tivemos desde esse período, desde o momento da concepção. Então, a partir do momento que as duas células se encontraram, a célula da mamãe e a célula do papai, a nossa vida iniciou ali. E a partir daí, as experiências todas que surgiram, inclusive o momento da concepção e como essa concepção aconteceu, nos trouxe vários aprendizados.
E ali, mesmo sem ter um sistema nervoso formado ainda por completo, né, bem no início da gestação, isso já trouxe aprendizados e nós carregamos esse aprendizado para a nossa vida. Nós já sabemos que 95% das nossas ações, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, pensamentos, tudo isso vem do inconsciente. É o inconsciente que controla tudo isso. E lá no inconsciente, o período que mais nós armazenamos informações, que essas informações geraram aprendizados, foi exatamente nesse período gestacional, nascimento e primeira infância. Então, com essa técnica, essa é uma técnica que foi descoberta, assim, quase que por acaso, por um psiquiatra chamado Leonard Orr, dos Estados Unidos, na década de 70. Ele tinha o hábito da meditação e da respiração, e um dia, por acaso, ele iniciou uma respiração um pouco mais forte durante o momento do banho, enquanto ele estava imerso na banheira com água quente, e ele começou então a ter essas lembranças do período gestacional. Ali foi um marco, né, porque ele percebeu que as coisas que ele tinha vivenciado estavam armazenadas e percebeu a ligação da forma com que ele estava vivendo com aquilo que ele tinha experienciado nesse momento da vida. Com isso, ele foi levando isso para os pacientes dele, como ele era um médico psiquiatra, e foi percebendo excelentes resultados também com os pacientes dele. E nesse primeiro momento, ele fez a ligação da água quente e a respiração. Então, ele achou que a junção desses dois elementos é que trazia, então, essa possibilidade. E durante muito tempo ele fazia isso, levava os pacientes para a água quente, colocava os pacientes para respirar, os acompanhava nesse processo de imersão ao inconsciente. Um dia, essa técnica passou a ter muita repercussão, claro, e ele dando uma palestra para outros profissionais, explicando como era a técnica, como fazer e tal, explicou a respiração e algumas pessoas da plateia começaram a reproduzir a respiração ali, e muitas dessas pessoas entraram no processo de renascimento. Na plateia. Ali também foi um momento importante, quando ele percebeu que o elemento água não era uma necessidade para que a técnica acontecesse. Então, a partir dali, começou então a fazer o renascimento que a gente chama de renascimento seco, né? Ele pode ser feito na água, mas não há necessidade que esteja na água, porque aí ele percebeu que, na verdade, o que faz com que o processo aconteça é a respiração, que é o que ele chama de respiração circular conectada. É uma respiração sem pausas, onde a gente causa uma hiperoxigenação no cérebro. O nosso cérebro ele é formado pelos dois hemisférios. Os dois hemisférios, eles estão bem próximos, mas eles não são grudados, são hemisférios separados. Com essa hiperoxigenação, o que ele nos ensinou é que surge ali um pequeno espaço entre esses hemisférios. Esse pequeno espaço vai ser ocupado por essa oxigenação, e isso traz à tona essas lembranças e esses conteúdos que estão armazenados no inconsciente. Os resultados disso são incríveis, porque imagine que tudo o que a gente faz, qualquer situação que a gente vivencie, independente da idade que a gente tem, esse é um processo cognitivo natural. Tudo o que a gente faz, primeiro a nossa mente vai buscar quais são as nossas experiências que a gente pode aproveitar para resolver aquele novo desafio que se coloca. Essas experiências estão todas lá no inconsciente. Só que todas as experiências que surgem, elas surgem após a experiência gestacional. Então, a experiência gestacional e de nascimento de primeira infância são as experiências mais fortes, que dão a base para todas as outras experiências que nós teremos na vida. Então, até a forma com que a gente enxerga a vida, o aprendizado que a gente tem em relação às relações humanas, a forma com que a gente lida com as pessoas, se a vida é fácil, se a vida é difícil, se a vida é penosa, tudo isso não é por acaso, não é porque uma pessoa nasce assim, outra nasce assado, é porque essas concepções, elas foram formadas a partir dessas experiências.
Nossa. Pera. É, Deixa eu respirar Uau. aqui. Eu quis te interromper 1 milhão de vezes, com 1000 dúvidas que foram surgindo aqui. Mas eu falei, não, deixa ela terminar, vai que ela responde, né? Mas a gente precisa conversar bastante. Você prepara que esse Talkcast vai ter umas 2, 3 horas. Então a gente Estou nessa já... disponível. Já fiquem aí preparados, porque vocês vão assistir até o final e com gosto. Gisele, assim, você está me falando que toda a nossa vivência, toda a nossa... O reflexo do que a gente faz hoje, ele acontece por impressões que temos desde a concepção Exatamente. ao parto. Você falou uma estatística de 90%, seria... 95%. Vem desse momento? Não, Até a primeira 95% das nossas ações, pensamentos, sentimentos, comportamentos e atitudes diante da vida vem do nosso inconsciente. O inconsciente, ele grava informações e dessas informações vivenciadas ele tira aprendizados. Sim. E grande parte desses aprendizados foram formados na concepção, gestação, nascimento e primeira infância. É a base de informações que nós temos para toda e qualquer outra experiência que nós teremos na vida. Uhum. Então, se a gente for pegar em estatística aqui, se 95% disso tudo que a gente vive vem do inconsciente, e se grande parte do que a gente tem no inconsciente vem, porque depois disso, claro, a gente tem inúmeras experiências, só que todas as outras experiências estarão influenciadas por essas experiências anteriores, calçadas, acontecendo a partir dessas experiências. Então, nesse sentido, você está correta. Não é que nós paramos as experiências ali, essas experiências continuam, mas elas já continuam com a influência dessas primeiras. É como uma pirâmide, né? Exatamente. A base ali, essa ela é a base. Bem importante. Você tira um tijolinho... Exatamente. A gente pode entender, então, que depois do renascimento, de todo esse processo, existe uma mudança significativa no comportamento. De um adulto, por exemplo. Sim, independente da idade. Você ressignifica? Exatamente, é essa a palavra. Tá. Quando nós acessamos essas informações, nós acessamos a informação e nós acessamos também o aprendizado que foi tirado a partir daquela informação, a partir daquela experiência. Vou dar um exemplo prático que acho que fica fácil de entender. Eu já fiz o renascimento de uma pessoa que tinha muito medo de dirigir, por exemplo. Ela me procurou por conta disso. E aí, no processo terapêutico, eu identifiquei que seria muito importante ela fazer o renascimento, também por outras questões. Quando ela foi para o renascimento, foi identificado que quando a mãe dela estava gestante, houve um acidente de carro, uma coisa muito simples. A mãe estava parada no sinal, veio um carro atrás, a pessoa desatenta, bateu atrás. Não foi nada grave, não trouxe danos nem físicos, nem nada. Mas a mãe assustou muito. Com esse susto da mãe, ela, dentro da barriga, recebe também essa informação, essa carga de estresse chega ao bebê, porque tudo que a mãe vivencia chega para o bebê. Se a mãe fica feliz, o corpo ele reage a isso, né? Ele produz substâncias que têm a ver com aquele sentimento. Essas substâncias chegam até o ventre, chegam até o bebê. Então ele sente a mesma coisa que a mãe, sem entender porquê, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas a sensação e o sentimento está lá. No caso dela, ela teve esse susto exatamente como a mãe. Isso trouxe medo. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Isso trouxe uma sensação de insegurança muito grande. Enfim, viu o que era e tal, deu tudo certo, a mãe não se machucou, ninguém machucou, tudo funcionou bem. Porém, ela, que ainda era lá um bebezinho, uma sementinha lá dentro, tirou o aprendizado de que o trânsito é algo muito perigoso. Essa era a informação de base que ela tinha. Então, quando ela sentava no banco do motorista para sair com o carro, o inconsciente ele ficava disparando essa informação para ela, esse alerta, porque o nosso inconsciente, eu estudo inconsciente há mais de 30 anos, o inconsciente ele tem um objetivo muito claro, nos proteger. Ele serve para isso.
Então, quando ele aprende algo que pode ser perigoso para nós, ele vai fazer de tudo para que a gente saia daquela situação. E era isso que ele fazia, disparava esse alerta como se fosse um alarme de carro disparado ali o tempo todo, trazendo sensações físicas, inclusive. Ela paralisava, ela tinha sudorese, ela tinha todos aqueles sintomas da ansiedade, né, da crise de ansiedade, e ela simplesmente não conseguia sair com o carro, que era o modo com que o inconsciente dela fazia para tirá-la da situação, para tirar da informação: o trânsito é perigoso, você pode se machucar. Quando nós acessamos essa informação, nós ressignificamos aquele fato. Como foi? Como isso finalizou? Quais foram os riscos exatos daquela situação? Quais foram os resultados disso? E aí ela foi olhando para a situação com o olhar que ela tem hoje, não mais com a maturidade lá de quando ela era um pequeno feto dentro da barriga da mãe dela. Então ela distancia um pouco do fato para analisá-lo e para perceber que deu tudo certo no final, inclusive porque ela estava aqui. Então, ela ressignificou a informação de que o trânsito pode ser perigoso. Ao invés disso, nós substituímos essa informação de base pela informação de que é preciso ter atenção e cuidado no trânsito, mas que é possível viver muito bem e sem grandes riscos. E a partir dali ela começou a dirigir. Acontece uma reprogramação. Isso. O ressignificar é isso, é dar um novo significado para a mesma situação. Nós não vamos mudar a situação, ela passou exatamente por aquilo. Mas a forma de analisar e o significado que vai se dar para aquela situação é que vai mudar. Mudou o significado, mudou a informação de base que tem no inconsciente. Muda toda a atitude, comportamento, sentimento, pensamento que ela tem a partir de hoje em relação àquele aspecto. Ah, cadê sua agenda? Pelo amor de Deus, vamos renascer agora. E me explica uma coisa, assim. Quando esse trauma, né, vivido nesses momentos, é algo muito difícil. Vou dar um exemplo aqui que eu pensei, cara. Se uma pessoa foi concebida mediante um estupro, por exemplo. Muito mais comum do que você imagina. Eu peguei vários casos. Mesmo. Assim. E como que você ressignifica isso? Porque parece ser uma coisa tão, tipo, não dá pra colocar um significado bonito numa coisa dessa. Claro que dá. É só a partir desse ato tão violento, tão difícil, tão sofrido, que aquela pessoa tem vida. Sim. Se não fosse aquele ato, aquela pessoa não estaria na vida. Não tem nada mais bonito do que isso. Entende? Entendo. Então, qualquer situação, das mais simples até as mais complexas, elas podem ser ressignificadas. Né? Quando a gente fala de violência sexual, de violência de modo geral, né, é o ápice da dor no que se refere ao ser humano, e também quando a gente fala de mortes, né? Muitos casos, por exemplo, já atendi casos em que a mãe faleceu no parto. E aí essa criança cresceu, por mais que isso tinha sido muito bem conduzido com a família e tudo, mas ela cresceu com a informação de que a mãe só morreu porque ela existia, então que ela era culpada da morte da mãe, então que ela não era uma pessoa boa, então que ela não era uma pessoa que merecesse as coisas boas da vida, porque o custo foi muito alto. E isso foi possível ser ressignificado. Então, qualquer situação pode ser ressignificada desde que a gente se lembre que não há nada mais valioso do que a vida. Não há nada. Então, mesmo que tenha passado uma situação muito grave, se aquela pessoa está ali para renascer, é porque deu certo, é porque ela continuou viva, mesmo que ela tenha passado por muitas dificuldades. E aí a gente se apega a esse fato, que é o fato mais importante que nós temos, que é o que nós temos de mais valioso, e a partir disso nós podemos ressignificar qualquer fato. E, Grisele, já existiu dentro dos seus atendimentos um caso que realmente você já respondeu que todo caso é possível fazer o ressignificar. Isso, renascimento. Já encontrou algum caso com dificuldade que não conseguiu alcançar o objetivo que precisava? Eu já tive um caso muito interessante. Eu trabalho muito com gêmeos sobreviventes.
né? Quando a gestação iniciou o gemelar, e aí por algum motivo ficou somente um. Às vezes a gestação eram de 2, às vezes de 3, já peguei até a gestação de 5, que ficou somente uma. Aquele gêmeo sobrevivente, que é motivo até para a gente marcar um outro bate-papo, porque isso tem muito assunto para falar, tem muito mais gêmeos sobreviventes entre nós do que nós mesmos imaginamos. Porque assim, hoje se tem um estudo nos Estados Unidos que fala de mais de 70% das gestações serem gemelares, tem outros estudos que falam por volta de 40%, então a gente já sabe que são muitos casos de gestação gemelar, onde fica somente um. O próprio corpo da mulher, como ele não é preparado, ele não veio programado para as gestações gemelares, ele faz como se fosse uma seleção natural e fica aquele, na grande parte das vezes, aquele que é considerado mais forte, que tem condições de seguir, né? Esse caso em específico era uma gêmea sobrevivente, mas com uma característica muito peculiar, porque a irmã gêmea ficou viva até 15 dias, mais ou menos, não sei se 15 ou 10 dias antes do nascimento dela. Então morreu ali já no finalzinho da gestação. E ela ficou convivendo com a gêmea morta, que foi retirada no momento em que ela, né, uma nasceu com vida e outra nasceu morta. Isso acontece, infelizmente, não é tão raro assim. Até o Cristiano Ronaldo passou por uma situação dessa também, não sobreviveu. Isso traz também, motivo de traumas muito profundos, mais ou menos como esse que eu falei aqui em relação à morte da mãe, né? Essa pessoa ela vem com uma carga muito grande. E uma sensação de não merecimento muito grande. Nesse caso específico, essa mulher, já uma mulher de meia idade, com muitas dificuldades na vida, assim, de não conseguir realizar as coisas, tudo que começava não dava certo, no trabalho ela não conseguia desenvolver bem, problemas na família, na condução de filhos, tudo muito difícil para ela. E ela até viu uma live minha, veio de longe, de uma outra cidade, para fazer o renascimento. Quando nós iniciamos o renascimento ele é um processo ativo. Não sou eu que te renasço. Eu te acompanho no seu renascimento. Mas ele é um processo ativo. Parto. Exatamente. Ele é um processo ativo do cliente. Esse cliente precisa respirar daquele modo que é dito a ele para que ele consiga acessar essas informações. E ela simplesmente não conseguia. Nós ficamos juntas ali nesse processo, nessa tentativa por mais de 1 hora. Ela começava a respirar e ela parava, ela perdia as forças e ela não conseguia. E aí eu tentei de todas as formas que eu conhecia, até que eu cheguei ao momento que eu falei para ela, nós vamos parar, não tem jeito, você não consegue. Você repense se você realmente quer e quanto de energia você está colocando, mas eu percebia que ela queria muito, mas era algo realmente que o inconsciente dela travava. E aí, né, falei lá as coisas que eu precisava falar e falei, nós não vamos fazer mais, a sua sessão termina aqui. Se você em algum momento quiser tentar novamente, eu estou à sua disposição. E ela foi embora muito frustrada, muito. Ela tinha vindo de longe, uma programação toda e tal. Mas ela voltou depois de 15 dias. Agendou novamente, voltou. E aí ela falou o quanto tinha sido importante tudo aquilo que eu tinha dito para ela. Porque o conseguir renascer era ressignificar e mudar de vida. E tudo aquilo que era difícil passaria a ser vivido com muito mais facilidade. E o inconsciente dela não deixava ela fazer isso pela sensação de não merecimento. Como assim? A sua irmã morreu para que você nascesse, porque essa era a informação que ela tinha gravado no inconsciente. Sua irmã morreu para que você nascesse e agora você vai fazer alguma coisa para sua vida ficar fácil e leve, sendo que você tem uma culpa tão grande para carregar. Então, ela precisou desses 15 dias para trabalhar essa questão do merecimento, e claro que nós falamos muito disso durante toda a sessão, para que ela pudesse realmente conseguir fazer o processo. E aí, nessa segunda sessão, ela conseguiu, e foi um processo lindíssimo, e ela teve uma mudança de vida, assim, maravilhosa. Então, situações como essa acontecem. Essa foi a mais marcante nesse sentido. Às vezes acontece da pessoa ter dificuldades de iniciar o processo, dificuldade em respirar, mas isso acontece muito com pessoas que são muito racionais
ou pessoas que têm uma necessidade de controle muito grande, e aí elas resistem a essa coisa do perder o controle, do não saber como vai ser. Então, para essas pessoas, acaba sendo um desafio maior. Mas, de modo geral, funciona muito bem. Eu tenho até hoje 2 casos, eu já fiz inúmeros renascimentos, eu tenho 2 casos onde foi relatado que não teve bom resultado. Né? Até esses 2 casos, eu dizia, todos os casos que eu acompanhei foram excelentes. Porque foi uma pessoa com síndrome do pânico e a pessoa não quis seguir. Porque quando ela começou a respirar, ela entrou em crise, porque o pânico dela vinha do período gestacional. À medida que ela começou a respirar, automaticamente ela entrou em contato com aquilo que causava o pânico. E ela preferiu não seguir, ela não é nem que preferiu, ela não conseguiu seguir e ela ficou parada ali, né? Esses traumas que nós temos é como se fossem bolinhas que vão ficando, fissuras, cicatrizes que vão ficando no nosso inconsciente. Quando ela começou a respirar, ela foi até uma cicatriz dessa, acessou a cicatriz, mas não resolveu. Né? A gente fala que é preciso, é como se fosse uma cirurgia ali. Você precisa fazer uma incisão, você precisa fazer um corte, deixar aquilo vazar para trazer uma outra informação. Ela chegou até lá, mas ela não deu o próximo passo, ela não concluiu. Então, essa pessoa ficou, né, muitos dias sem se sentir bem, precisou entrar com medicação psiquiátrica para conseguir controlar esse medo que ficou muito exacerbado e tudo, mas foi porque ela não conseguiu chegar até o final. Até marquei com ela né, outras sessões e ela nunca conseguiu chegar até lá, porque o medo dela era tão grande que ela desmarcava, alguma coisa acontecia e ela não conseguiu concluir. Existe alguma contraindicação? Contraindicação para pessoas que têm problemas cardíacos. Né? Como ela é uma respiração muito forte e mexe muito com as emoções, então, por medida de precaução, a gente não faz em cardíacos. Mas já aconteceu, já tive uma aluna na formação que era cardíaca e não me disse que era cardíaca. Eu só fiquei sabendo depois que ela já tinha concluído a formação. Então ela fez inúmeros renascimentos e ela não falou. Ela não quis falar porque ela sabia que se falasse eu não ia deixar com que ela fizesse. Então ela assumiu o risco e fez e graças a Deus deu tudo certo, porque se tem uma coisa que me ajuda muito se chama Jesus Cristo. Então deu tudo certo. Já tive um outro caso de uma pessoa que tinha feito uma cirurgia cardíaca, mas é porque ela ficou com uma sequela do Covid. Foi necessária uma cirurgia cardíaca por conta disso, mas o médico liberou e falou, não, você não tem mais nenhum problema cardíaco, é vida normal. Nesse caso, como ela nos trouxe o fato, aí era um renascimento em grupo, eu coloquei um staff específico com ela, demos toda a atenção, né, redobramos o cuidado e tudo, mas também não teve nenhum problema. Mas a contraindicação seria essa. E só para concluir, eu falei de 2 casos que não tinham, né, tido o resultado esperado. Esse foi um da crise do pânico e tem um outro caso que a mãe me procurou, era o renascimento de uma criança. Ela viu uma live minha e eu explicando de um caso que foi muito marcante de uma criança que ela tinha uma sudorese aumentada desde que nasceu. As meias sempre dela bebezinha sempre ficaram molhadas, as luvinhas, a mão dela escorria suor. Ela tinha, na época, quase 10 anos, de 9 para 10 anos, foi feito o renascimento e ali acabou a sudorese. A mãe viu esse caso, eu falando sobre esse caso, e identificou porque a filha dela tinha algo bem parecido e me procurou por conta disso. E eu expliquei para a mãe, falei, olha, não são todos os casos de sudorese que têm essa causa. Nessa cliente em específica funcionou porque a causa da sudorese dela era de um trauma gestacional. Mas eu não posso afirmar que todas as pessoas que têm sudorese têm essa causa. Pode ser inúmeras outras causas. Sim. Ainda assim, ela insistiu muito, quis muito que fizesse e tal, falando que a menina era muito ansiosa, que queria e tal, mas eu identifiquei ali que seria muito importante que a mãe fizesse, a mãe não quis fazer, é uma indicação que eu sempre faço, sempre que eu faço o renascimento das crianças, eu gosto de fazer o renascimento dos pais antes. Quando a gente trabalha os traumas dos pais, automaticamente tem uma mudança muito grande nos filhos, né? Então eu gosto de fazer o renascimento dos pais antes. Essa mãe não quis
eu expliquei, né, sobre tudo isso e tal, e aí um dia ela me mandou uma mensagem falando que tinha ficado muito frustrada porque não tinha tido o resultado esperado, que era da diminuição da sudorese. Mas é porque não era a causa, né? Eu expliquei e ainda assim ela quis fazer. Esses foram os 2 únicos casos até hoje que eu não tive sucesso, assim, né? O esperado pelo cliente. Todos os outros casos, às vezes o cliente vai esperando uma coisa e acessa outras coisas. E ainda assim tem resultados incríveis, né? Às vezes ele acessa coisas muito mais profundas do que ele mesmo imaginou que pudesse existir. E traz muitas memórias, como que eu vou falar assim, que a pessoa nunca imaginou que pudesse ter acontecido durante esse período. Como que né? A gente fica assim, gente, mas como é que ela vai lembrar? Tudo o que aconteceu está gravado, está guardado na nossa caixinha do inconsciente, que é a caixinha mais valiosa que nós temos na nossa mente. Porque são os dados mais importantes, que são essas memórias de base, que eu chamo as memórias primárias. Mas o nosso inconsciente, ele é muito sábio. Ele só traz à tona aquilo que a gente consegue lidar, né? Como eu falei, ele tem o objetivo de nos proteger. Sim. Quando você está acessando o inconsciente, ele não vai te trazer uma informação que você não consiga lidar com ela. Tudo que ele trouxer são coisas que são possíveis de serem lidadas com os recursos que você tem naquele momento. Por isso que você me perguntou, é possível fazer quantos renascimentos? Quantos renascimentos a pessoa quiser fazer na vida? E cada renascimento que ela fizer, ela vai acessar coisas diferentes, né? Porque esse inconsciente ele vai liberando gradativamente. Não tem jeito de liberar num único renascimento todas as informações desse período, porque é gigantesco, é muita informação. Então ele vai selecionando aquilo que a pessoa consegue lidar e que é mais importante para aquele momento da vida dela. Mas tem, por exemplo, muitos pais me procuram muito receosos. Às vezes a mãe pensou em abortar, ou mesmo fez alguma tentativa, e os pais ficam muito apavorados, com medo de que a criança acesse essa informação e como isso vai ser vivenciado por aquela criança, né? E na maioria dos casos, a criança não acessa essa informação, porque o inconsciente não vai trazer isso. Ele até traz a sensação do desconforto, a informação de que algo não estava legal, às vezes a sensação de que a mamãe não estava tão feliz, mas de modo geral não vem a informação ali, olha, mamãe fez isso, papai fez aquilo, foi dessa forma, principalmente para as crianças. O inconsciente, ele é muito sábio. Já aconteceram, sim, situações de serem lembradas coisas assim, como no próprio Leonardo. Ele tinha uma história dessa, e ele acessou essa informação, mas ele já era um adulto, ele já era um médico, ele já sabia lidar com isso, e ele sozinho fez, por isso que ele era espetacular, sou muito fã desse homem, ele morreu em 2019, porque ele sozinho conseguiu fazer essa ressignificação, né, e a partir dali começar a lidar de um modo diferente. Identificar, né? Sim. Porque você volta a um período que você não sabe. Sim, né? Você vai escrever. Assim, eu a vou gente acordar pensa assim, tem sentimento, e vou lembrar do que eu fiz lá quando estava na barriga. Né? É espetacular. É mágico, gente, é mágico. E agora sim, me veio uma dúvida aqui. Você me falou que o renascimento ele é através da respiração, que você conduz essa respiração. E você me falou que a criança, você pode fazer um renascimento em um bebê que acabou de nascer. Como que você conduz Ótima pergunta. um renascimento em uma respiração? Uma respiração em um bebê? Quando é bebê, a gente faz o renascimento de modo geral, assim, né, com a mãe. Claro que é um bebê que teve um nascimento difícil, está na sala de parto, às vezes a mãe está numa situação até difícil, ele não vai respirar com a mãe, porque a mãe não está em condições. Mas ali, ele vai renascer através da respiração de uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, né, nesse exemplo da sala de parto, a própria terapeuta pode estar ali, a psicóloga, se ela for renascedora, e ela pode estar ali respirando. Coloca o bebê, coração com coração, segura ele muito firme, e a pessoa que está conduzindo
começa a respirar e o bebê automaticamente entra na frequência da respiração. É algo incrível. Até que idade, assim, funciona dessa forma? Nessa forma, no colo, não tem uma idade específica, assim, depende muito. Por exemplo, eu até mais ou menos 5 anos eu gosto de fazer dessa forma. Claro que, de modo geral, a gente faz sempre que possível no colo da mãe, em primeiro lugar. Se a mãe não puder, não quiser, às vezes a mãe acha que não tem condições, que não consegue lidar, às vezes a gente faz no colo do pai. Se os dois não estiverem lá, aí o próprio renascedor que pode fazer isso, segurando essa criança no colo. Precisa segurar muito firme, porque essa criança ela vai espernear mesmo, porque ela está lidando com os traumas, essa coisa do querer sair dali, né? Porque essa sensação de estar preso em algum lugar, porque vai reproduzir a sensação de estar dentro do útero. Mas a partir do momento que a gente segura a criança naquela determinada posição, e começa a respirar, ela começa a respirar junto. E aquilo vai acionando esses traumas. A diferença do adulto para a criança é que a criança não vai relatar para a gente o que ela está acessando, né? Então, nós que já temos a experiência, que sabemos como fazer, a gente vai dando os comandos para os momentos que a gente sabe que são importantes. E se a gente percebe que a criança, naquele momento, encontrou uma situação de trauma, porque é visível no comportamento dela, a gente começa a fazer a ressignificação ali. Eu não sei qual é o trauma específico, mas eu começo a fazer a ressignificação, dando comandos específicos que ela vai ressignificar aquilo. Você vai conduzindo. Resumindo, Grisiele é uma caixa de Pandora, né? Total. Vai abrindo, né? Meu Deus, Fica ali recebendo informações dos pacientes, de todo mundo. Sim. E depois que eles já são um pouco maiores, é possível fazer de diversas formas, né? Tem aqueles tapetinhos de criança brincar, que eles são do material mais firme. É possível que a gente faça como se fosse um túnel com aquele tapetinho e essa criança passa por ele. É possível fazer um túnel de pessoas, né? Isso é muito comum para adultos. A gente faz um túnel com as pessoas e a pessoa passa pelo túnel e ali é uma sensação incrível, é um processo de renascimento muito forte. Ou quando a criança é um pouco mais velha, a condução ela é a mesma e a própria criança começa a respirar, a gente dá os comandos e a criança começa a respirar, mas a forma com que a gente faz vai ser uma forma mais lúdica. Por exemplo, para o adulto eu digo, você nesse momento, você está no momento da sua concepção, e dou o comando, a pessoa vai para aquele momento, vai buscar no inconsciente dela aquela informação. Eu não vou falar isso para a criança, mas eu digo para ela, você acaba de entrar numa caverna escura, veja como você se sente nessa caverna, por exemplo. E ali eu faço um processo lúdico, como a entrada no útero, a entrada nessa caverna. E aí tudo que seria referente à mãe e referente ao pai, eu peço que a criança escolha um animal que ela goste e como se naquela caverna habitasse um casal, né? Já crianças falam de tudo, né? Uma criança já escolheu gatos, criança escolheu leão, cachorro, enfim. Aí a criança escolhe qual é o tipo de animal que ela quer. Então, por exemplo, quando a gente fala para o adulto, agora você vai para o momento em que a mamãe percebeu que você estava aí. A mamãe acaba de saber que ela está gestante. Para a criança, eu vou dizer, a gatinha acaba de ver que você estava aí, que você está aí. Respire e perceba como a gatinha se sente ao perceber que você estava aí e que você está aí. Como você se sente com aquilo que a gatinha sente. Agora a gatinha está contando para o gatinho que você está na caverna. Como que o gatinho reage? Então eu vou de um modo lúdico trabalhando os fatos normalmente como eu trabalho com o adulto. Na hora do nascimento, veja que só tem uma saída muito pequena, porque esse é um fato importante também no renascimento que a gente faz, né? Que é um renascimento sistêmico, que é uma forma diferente de Leonard, porque é uma forma que foi que foi modificada a partir dos conhecimentos da constelação familiar, a partir do conhecimento sistêmico, a partir da experiência da Marta Franco, que é a minha professora e dona do Instituto Renascer. Então, não importa qual foi o tipo de parto no renascimento, a pessoa é conduzida para o parto natural, que também é um assunto bem interessante, os tipos de parto e as consequências disso. Porque a gente percebe que quando a pessoa nasce pelo parto natural, dando tudo certo, correndo tudo bem, as informações são as informações que vão impulsioná-la melhor na vida do que aquelas que nasceram de um parto cesariano, por exemplo.
Porque quem nasceu de parto cesariana não finalizou o processo por si só. Precisou da força de alguém para fazer algo. E pessoas que nasceram de cesariana têm algumas características muito peculiares, né? Dificuldade de finalização das coisas, procrastinação. De eu não concluir as coisas. Pois é, às vezes desinteresse, começa super empolgada por algo quando vai chegando, às vezes até na parte que seria mais importante ela perde o interesse, porque na verdade o inconsciente dela não tem informação de como finalizar, ela não finalizou o nascimento dela, alguém teve que vir e fazer. Então é como se essa pessoa ficasse uma vida inteira esperando o empurrãozinho de alguém ou a mão do médico vir para retirar. Gente, que coisa louca. A gente já pode fazer uma... Então lá na caverna eu conduzo essa criança, veja, a saída é bem pequenininha, você está vendo a luz, você precisa sair por aí, não importa se é pequeno, você consegue, vai com a sua força e tal, e fisicamente é muito lindo de ver, gente, o processo de nascimento ele é maravilhoso. E fisicamente ela se contorce, ela muda de posição e você percebe que ela também emocionalmente está fazendo esse processo de saída. Ali ela ressignificou o parto. Meu Deus. É muito lindo. E vou fazer uma pergunta assim, a gente escuta muito que o pau que nasce torto nunca se endireita, né? Até qual idade uma pessoa pode renascer e ressignificar? Enquanto ela estiver respirando e com sanidade mental a qualquer momento da vida. Em qualquer momento? Em qualquer momento. Enquanto ela estiver viva, respirando e com sanidade mental para fazer as ressignificações necessárias. Então, da hora que nasceu até o momento em que está vivo. Meu Deus. É bem interessante, né? Assim, a gente pensar... Porque, assim, a sensação que eu tenho, né? Quanto mais experiência a gente tem, mais essas afirmações, elas vão sendo concretizadas, né? Então, a gente tem a sensação de que quando a pessoa é mais velha, eu até falo muito assim, olha, isso aí não vai mudar, a pessoa já passou, isso aí já concretizou nela. Então, no renascimento, até as raízes mais profundas podem ser ressignificadas. Sim, e vou te explicar por quê. Nós temos as experiências de base, né? Lá da concepção, gestação, nascimento, primeira infância. São a base. A partir dali, essas informações, esses aprendizados, aquilo que você entende da vida, vai sendo sedimentado a partir das outras experiências. Então, você tem essa informação de base, vamos colocar aqui, alguma coisa aconteceu, tem a informação lá que a vida é muito difícil. Tá lá essa informação. Aconteceu alguma coisa na infância, a pessoa fala assim, nossa, tá vendo? A vida é difícil mesmo. Põe por cima. Aconteceu outra coisa, olha, sabia, tá vendo? Eu sempre falei, a vida é difícil. Vai lá. E vai. Ela vai colocando informações acima daquela, que na verdade só reforçam aquela informação de base. Mas o que está gerando tudo isso é a informação de base. O processo terapêutico, ele é maravilhoso. Mas eu começo de cima para baixo. Vai eliminando. Eu vou eliminando uma a uma. Por isso que o processo terapêutico muitas vezes demora muitos anos. Porque eu vou tirando cada uma dessas informações que foram adicionadas. O renascimento, eu vou direto na base, que é o que comanda toda a cadeia. Quando eu mudo a base aqui, eu mudei a concepção que a pessoa tem da vida. Aí não importa se ela tem mais 1000 experiências que reforçaram aquela. Eu tirei a estrutura. Quando você tira, imagina uma casa, você vai lá e tira a coluna, a casa cai. Então você vai direto onde está sustentando toda essa informação que vem acima. E eu vou te falar uma coisa, a Graziele, ela é uma pessoa que eu não participo de sorteios quando ela tá junto, tá? Toda coisa, ela fala assim, ó, eu vou ganhar. E ela ganha.
Então, assim, vai... Só uma pessoa renascida, né? Vai para além, né? Essa questão do merecimento, Sim, né? Que você falou. sim. Assim, eu sou merecedora. A gente impõe muito limite nos nossos filhos em função do que a gente recebeu também. Nesses dias eu falei pra Liz assim, falei, não, minha filha, a mamãe não vai comprar isso pra você não, porque ganhar dinheiro é muito difícil. Eu falei, na hora que eu falei, cara, eu não posso falar isso. Que bom que você teve essa Na hora eu falei, percepção. gente, eu não posso falar isso, porque eu tô ensinando a ela uma coisa que eu estou tentando mudar na minha cabeça. E eu já tô passando uma informação que eu não quero, que eu tô querendo ressignificar em mim. Já queria um bloqueio, né? Exatamente. Então, assim... São as crenças. São né? as crenças, né? E até que ponto as nossas... A nossa consciência, falando cientificamente, eu já ouvi algumas pessoas falando, por exemplo, que eu carrego, às vezes, memórias de coisas que a minha bisavó viveu. Sim. Aí você me falou a partir da concepção. E essas anteriores, você acredita que elas influenciam na minha vida por uma questão genética ou por uma questão de educação? Do que eu... As duas coisas têm igual importância. Então, sim, é possível sim trabalhar essas informações que nós carregamos, que nem foram por situações vivenciadas por nós. Mas aí a gente trabalha isso numa outra técnica. Desculpa. São técnicas diferentes. Aproveitando o gancho, para tirar a dúvida. Renascimento e regressão são duas coisas parelhas ou distintas? São coisas parelhas e são distintas. Por quê? Porque o renascimento é uma regressão, mas ela é uma regressão para um momento específico. Certo. Concepção, gestação, nascimento, primeira infância. Uma regressão que vai pegar essa parte da vida. Quando a gente fala de regressão de memória, a gente está falando de modo geral. A gente está falando de memórias anteriores, que não foi vivenciado por mim, mas que está gravado no meu inconsciente por alguma situação, ou porque foi vivenciada por algum antepassado meu, ou por alguma situação que eu vi, ou por uma história que eu ouvi. Eu já fiz regressão de uma pessoa que tinha dificuldades seríssimas, gravíssimas, por conta de uma cena de um filme que ela viu quando tinha 10 anos de idade. Uau! Então, ali ela formou uma concepção a respeito de um determinado assunto, ela tirou um aprendizado, e quando ela estava na vida adulta dela, isso atuava, porque estava lá no inconsciente. Isso é perigoso, isso é perigoso, isso é perigoso por conta da cena de um filme que ela viu. Então, quando a gente fala de regressão de memória, a gente está falando de um modo mais amplo, mas o renascimento é, sim, uma forma de regressão de memória. Então, por isso que eu falo que é possível, sim, trabalhar essas questões, mas aí a gente vai trabalhar através da regressão. Sim, meu Deus. Por isso que é super importante que o renascedor tenha esse conhecimento da regressão ampla. Por quê? Eu explico muito isso para os meus alunos na formação em renascimento. Façam a regressão de memória. Porque imagine que você, Evelyn, percebeu alguma coisa, marca um renascimento comigo. Eu quero marcar um renascimento porque eu tenho uma dificuldade nessa área específica, eu gostaria de olhar para isso e eu acho que o renascimento pode me ajudar. Você conversa comigo, eu falo, concordo com você, Evelyn, realmente o renascimento pode te ajudar. A hora que você começa a respirar, o inconsciente é sábio e é ele que comanda. Lembra que eu só te acompanho? Aí o inconsciente fala assim, não, Evelyn, você está enganada. Essa questão que você quer ressignificar não tem a ver com a sua gestação. Isso tem a ver com uma situação que foi vivenciada lá pela sua avó. Ou para quem, inclusive tem gente que acredita em vidas passadas, algo que você vivenciou numa situação anterior, ou uma cena que você viu num determinado momento. Ali, o inconsciente leva aquele cliente não para o renascimento, mas para uma outra experiência. Se o renascedor não sabe lidar com isso, nós temos até alguns exemplos bem engraçados. Na minha turma, eu sou aluna da primeira turma de formação em renascimento do Instituto Renascer. E na minha turma, tem lá um momento que nós, alunos, fazemos em dupla para treinar, e uma das alunas estava treinando com uma outra aluna, e ela
respirando, dando os comandos e tal, e a pessoa foi para uma outra experiência, e ela gritava, eu tô morta, eu tô viva, estão me enterrando viva. E a renascedora falava, volte para o útero da mamãe, volte para o útero da mamãe. E não funcionava, porque não era aquilo que aquele inconsciente tinha buscado, né? Então, claro, era um curso de formação, e aí a Marta foi lá e resolveu a situação. Mas isso é possível acontecer. Por isso que quando buscar um renascedor, é importante que seja um renascedor que conheça de outras técnicas também. Porque nós nunca sabemos o que vai dar, como vai ser. Cada renascimento é único. O renascedor, ele tem que ser psicólogo? Não necessariamente. Não há essa obrigatoriedade. Mas e como que uma pessoa que não tem essa formação consegue lidar com... Ela precisa estudar muito mais, né? Ela precisa ter o conhecimento do inconsciente, do funcionamento, do desenvolvimento humano, da forma com que a gente aprende, porque tudo isso é aprendizado. Então, para uma pessoa que não é psicólogo, ela vai ter que buscar um conhecimento de base muito maior. E eu bato muito nessa tecla nas minhas formações. Falo, não ache que isso aqui está pronto, acabado, que você está... Aliás, a gente nunca está pronto e acabado, né? O tempo todo a gente está aprendendo coisas novas. Mas eu bato muito nessa tecla da responsabilidade desse profissional. E sempre falo para as pessoas também, busque um renascedor. Não precisa ser comigo, você pode buscar outro renascedor, mas busque um renascedor que realmente conheça, que realmente entenda. Porque qualquer coisa pode surgir, qualquer situação, das mais variadas. Se essa pessoa não tiver o mínimo de conhecimento para esse manejo do inconsciente, alguma coisa pode, ao invés de melhorar, pode piorar. É muito perigoso, né? Muito perigoso. Eu falo, você está com o inconsciente da pessoa aberto, né? Ali é a forma com que você vai... O que é a ressignificação? Dar um novo significado. Se você der um novo significado de um modo errôneo, ao invés de ajudar, você piora. Está piorando. Né? Então, tem que ser, algo de muita responsabilidade. Sim, sim. E precisa ser encarado dessa forma por todos os profissionais. E é importante que as pessoas saibam disso também, para quando buscar um profissional realmente habilitado, né? Sim. Nossa, é assunto para um dia todo. Não, Grisiele, eu vou te falar, a gente já quer marcar o nosso renascimento. Se você tá assistindo a gente, eu tenho certeza que você também tá querendo marcar o seu, entendeu? Porque quem não precisa renascer, depois desse papo aqui, a gente tem certeza plena de que todos nós precisamos ressignificar muitas coisas nas nossas vidas, né? É maravilhoso. E o renascimento, ele acessa tanto o inconsciente, né? Eu falei, vai acessando essas cicatrizes todas do inconsciente, e cada renascimento que você faz, você acessa uma certa quantidade, aquilo que é possível que você consegue ressignificar. Chega um determinado momento, dependendo da quantidade de renascimento que você fez, você já passeou por todas aquelas cicatrizes ali, você já lidou com todos os traumas que você tinha de gestação e nascimento e primeira infância. Aí você começa a acessar algo maravilhoso que nós chamamos de superconsciente, que é o que nos faz ganhar as coisas, que é o que nos faz ser mais criativos, que é o que nos faz acessar as coisas com muito mais facilidade. Nós usamos por volta de 5% da nossa capacidade cerebral, todos nós, de modo geral. Quando você passa dessa parte do lidar com traumas, você passa a acessar esse restante de habilidades do cérebro que você não acessa normalmente. Então, tudo passa a ser muito mais simples. A resolução de problemas, ela acontece de um modo muito mais leve, com muito mais facilidade, porque você começa a acessar recursos cerebrais que uma pessoa que não passa por isso, de modo geral, não acessa. Então, é o acesso ao superconsciente. Aí a gente chega numa fase deliciosa. Eu quero acessar o meu superconsciente. Eu recomendo. Eu quero. Eu prefiro renascer primeiro. Não, a gente, mas tudo é através do processo. Grisiele, muito obrigada por você ter vindo. Nossa, a gente tá saindo aqui desse momento falando assim, com gostinho de quero mais, né? Passa pro pessoal o seu Instagram, por como favor. que as pessoas entram em contato com você. Sim, meu Instagram é @Grisiele, Grisiele com S, Grisiele, _Silva, _psicóloga. Ou A Arte de Renascer.
E aí lá eu sempre falo muito da técnica, né? É uma coisa que eu amo, então eu sempre levo muito conteúdo a respeito de orientação para os pais, de condução dos filhos, falo das fases, de modo geral, de como nós vivermos mais leve. Eu entendo isso como a minha missão de vida. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a viverem mais leve. É uma missão linda, né? Nós nascemos para isso, né? Nós não nascemos para as dificuldades acontecem e são desafios para que a gente aprenda, evolua e viva cada vez mais leve. Então eu tenho isso como a minha missão de vida e faço isso também através do Instagram. Gosto muito desse trabalho. Então você já sabe, se você está nos assistindo, já aproveita para seguir a Grisiele, que você vai ter recomendações maravilhosas todos os dias. Já agenda a sua sessão, porque eu já vou agendar a minha agora, entendeu? Que lá em casa todo mundo agora vai renascer, viu, Paulo? Não sei se na sua casa você também já vai se aderir ao processo, mas, nossa, eu tô encantada. Eu tava muito curiosa para conversar com você. Que bom. Porque a gente ouve falar algumas coisas, né? Mas a gente não tem muita noção de como que é. Eu acho que o nosso papo foi muito produtivo, muito esclarecedor, assim. E só deu mais vontadezinha de fazer, né? De aprofundar. Então, foi ótimo. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. O que precisarem, o que quiserem saber, já tem aí, ó. Se vocês quiserem, tem pauta para mais uns 4 episódios. Ou mais. Ou mais. E você, se tá aí assistindo a gente, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda semana a gente vai estar com um convidado especial aqui que vai trazer algo bom para você, que vai te ajudar aí na sua casa, na sua maternidade, na sua paternidade, na sua vida. Vamos trazer uma leveza, né? Assim como a Grisiele falou aqui, a gente vai trazer uma leveza. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, já coloca aqui que a gente vai perguntar depois pra Grisiele e ela vai responder aqui pra gente, tá bom? Muito obrigada, Grisiele. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que estão nos assistindo e até a próxima.